Reza a lenda que quando o Alvício nasceu, seu pai levantou ele para o céu e profetizou: Alvício, e que na sua primeira mamadeira tinha leite de onça. Lá no Xaxim, no tapete esburacado da ABS, primeiro campo sede dos Barricalvos, ele compôs com Marcelo de Flesch uma dupla de elegantes zagueiros, Trator e Patrola, uma verdadeira blitz. Era você no ataque catapimba, ou você estrebuchava no chão, ou então bicuda na bola. Recursos de jogadores experientes. E no chutão, a bola quase sempre se perdia na penumbra daquele brejo gelado, ao lado da extrema direita de quem jogava de cima para baixo. O ponto forte do Alvício era mesmo o jogo aéreo. Sempre meio aéreo devido ao estado alcoólico. Tinha o melhor preparo físico dos Barricalvos. Fazia aquecimento no Bar do Baiuca, aguentava firme a prorrogação no boteco do futebol e estava tinindo para disputa de penalidades. O famoso vira-vira, lá no bar Via 15, curtindo Marinelli. Porque, meu amigo, ninguém é de ferro. Monsenhor Celso. Espera aí, deixa eu tomar aqui uma antes, para lembrar. Saúde. O Celso é um caso raro a ser estudado pela medicina, onde só o pânceps ficou bem definido. Antes do jogo, ele sempre se dopava com Underberger, uma droga ilícita que foi varrida dos botecos do Brasil. Mas quando o assunto era futebol, era um zagueiro quanto mais jogava, pior ficava. Ali na zona do Agrião, vivia gritando: vamos acertar essa cozinha. Quem sabe o negócio dele sempre foi a culinária mesmo. Nos seus áureos tempos, jogava na zaga, marcando impiedosamente a dupla Alambique e Alambrado. Mas marcação cerrada fazia mesmo, era no bar dos Zezitos. Lá, o Celção, certa ocasião, contou pra gente do desespero dos funcionários e do pânico dos clientes quando a agência bancária, que a esposa Marli trabalhava, foi invadida por caranguejos assassinos. Ah, esse Celção sempre sóbrio. Deixa eu tomar mais uma aqui então. Zequinha, agora eu me espalho, mais até que o lendário tufinho de cabelos dele. Se queremos realmente falar sobre futebol e os seus gênios, lembramos de quem? De Zico. O Zeca, no caso, se assemelha ao Zico nas consoantes, e só. Diante da classe e do domínio de bola, os barricalvos gritavam vibrantes o tempo todo: Zeca! Zeca! Amigos, é inenarrável. Mas então liga o som aí e sinta a emoção da torcida vindo abaixo no gol desse centroavante driblador de carteirinha. Espera aí, acho que tivemos algumas falhas técnicas. Aos críticos desse garçom do futebol e do festivo bar espalhafato, eu diria que era uma fase, que começou desde quando ele chutava a barriga da mãe. E assim mesmo errava. Jamil, rei da Ilha do Mel, lagartossauro, árabe, russo, esotérico? Sabe-se lá, para muitos Jamil era um controverso. Negativo. Sou testemunha de um fato que desmente toda essa baboseira.
Certa vez ele entrou numa sapataria e com a sua peculiar entonação viril pediu 2 pães d'água. O atendente perguntou, vermelho ou amarelo? Ao que ele na bucha respondeu, tanto faz, eu tô de rural aí fora mesmo. Depois de um tempo, o Jamil desencantou-se com o futebol dos Barricalvos. Parece que a culpa foi do Laerte, vulgo Hominho, que, PT saudações, foi embora para São Carlos, ele e as suas bicudas. Daí o Jamil não tinha mais com quem tirar para o ímpar, para escolher os times, e ficou meio sem graça. Jamil, de corpo atlético, paranaense, vivia se exercitando no Hermes Bar, agarrado e trocando umas ideias com o Johnny, 15 aninhos. É outro patamar. Douglas, homem da jurisprudência, com relevante contribuição na elaboração da Lei Mário da Lapa, em defesa da covarde violência dessas mulheres contra nós, homens. Por outro lado, a motivação talvez fosse outra. A gente vivia falando que ele judiava da gorduchinha. O Douglas insistiu no futebol, mas fisicamente era para ser lutador de sumô. Gabava-se craque em outro tapete verde, o da sinuca. Mas era que nem um alemão, conhecido pelos leigos como Denilson, era que nem um alemão beber água, ninguém nunca tinha visto. A propósito, o alemão, religioso que era, já encontrei ele de joelhos, fazendo suas orações no Capelle Bar. E o Douglas, hoje como jogador, toca um sambinski, samba de polaco, com gente boa da melhor qualidade, no bar do Toninho. Lá, o pai dele é lembrado como presidente. Saca só a responsa. Gilberto, e um insolúvel mistério. Uma pergunta que não quer calar. Quem foi o imbecil, incompetente, que promoveu o atentado fracassado contra o Giba? Homero. Esse tinha fôlego. Pudera, se nascesse prematuro de 7 meses, o resultado do parto seria só o nariz. E respirando sem a ajuda de aparelhos. Filho de Barcínio Sicupira, o jovem Homero desenvolveu sua categoria no futebol fazendo homéricas embaixadinhas com ovos de codorna e azeitonas que desastradamente lhes caía em restaurantes self-services. Tampinha para o basquete, grandão para o futebol, Homero foi aceito para ver se subia o nível dos Barricalvos. Mas não saía nas fotos do time. Modesto? Não, é que a foto só pegava ele do pescoço para baixo. Frequentador que era do antigo Bar Brasil, lá aprendeu várias línguas, entre elas italiano, umbundo e kikongo. É, meu amigo, como diz o velho deitado, língua de bêbado não tem dono. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Rubinho, caçulinha, criado pela mãe, 8 irmãs e 5 tias. Só assim dava para entender, contrariamente ao seu porte físico, por que o nome dele ficou no diminutivo. Um bolão, dado seu pronunciado jogo de cintura. Elogios como talento era o que mais ele ouvia. Diga-se de passagem, Rubinho, Kiko e Duda se consagraram nos Barricalvos como um famoso trio, nesta ordem: bolão, reco-reco e azeitona. Azeitona preta, no caso.
Duda, sempre com aquele ar de muitos amigos, cabia a ele dar o pontapé inicial, seguido das voadoras. E vem cá, por que raios um cara que assina Armando é chamado de Kiko? Rubinho, antigo frequentador do bar Rainha Careca, hoje joga do outro lado do balcão e faz propaganda a favor dos crimes, do colarinho branco. O Maia, ele só apareceu para jogar com os Barricaldos porque interpretou mal o convite. Era pelada na Vila Auer e ele entendeu gelada no happy hour. Parecia uma lagartixa cabeluda e anêmica correndo atrás da bola. Soube-se depois que o segredo da velocidade era o consumo de vitamina C, cerveja, conhaque e cachaça. E preparada lá no bar do Cardoso. Quando os estrangeiros do Boqueirão viram o Maia jogar, assinaram milhões pelo seu passe. Inveja é uma merda, não é não? Mas o time dos Barricaldos era bem pior. Só que o Screte Barricaldo foi taxativo. O Maia é incomprável e imprestável. Ou seja, um autêntico Barricaldo. O Maia agora é outro homem, só joga. Joga a conversa fora e cerveja pra dentro. Opa! Júnior. Esse começou no Flamengo e fez dupla com Fio Maravilha, que ficou famoso, a boca miúda, nas costas do nosso Júnior. Sem ofensa. Magoado, pesquisou onde poderia achar um futebol de primeira com craques habilidosos e pegou o primeiro ônibus, Rio-Curitiba, e veio dar nos Barricaldos. Sem ofensa. Ninguém entendia o que significava Hormeio, sei lá como é que se fala direito isso. Daí virou o Júnior mesmo. Começou feliz debaixo dos 3 paus. Depois queria sair driblando, só que até as bolas atrapalhavam. Depois arrumou um japonês voador para agarrar no gol, o Andy, pequeno e abusado. Rola uma conversa que o Júnior só trepa com a camisa do Mengão, mas só de treino. E mais, no clímax do ato sexual, digamos, na hora de comemorar o gol, ele sempre grita: Flamengo até morrer! É no Rola Bola, bar do Cristiano Negão, que ele curte umas geladas. Mas ó, só depois da quaresma. Mário? Que Mário? Ora vos direi, o irmão do Beto, seu analfabeto. O Marião recebendo até hoje aposentadoria milionária da ex-presidência dos Cafajestes, ouvindo seu blues, etílicos no caso, e gastando seu perfume, o Malbec. Esse encarnou o verdadeiro espírito dos Barricaldos. Futebol e cachaça? Não, barrigudo e calvo. Juntos conquistamos títulos inesquecíveis no futebol e trabalhamos em 3 grandes empresas. Resta-nos apenas a memória, que já não anda lá muito boa. Os troféus foram surrupiados e derretidos, e as 3 grandes empresas nós levamos para o buraco. Tantas vodkas o mundo já deu, e o Mário aí, de pé. Apreciador do esporte que era, para um bom bebedor, meio copo não basta. Nos bons tempos, para encontrar o Mário, bastava você sair e numa única noite, lá estava ele tomando uns diuréticos, no John Bull, no Crossroads, no Baiuca, no Bar do Alemão, no Capelli, no Via 15, no Bar do Campos, no Hermes, no Poemia, no Bar do Cardoso, no 041 Café Curitibano, no Zezitos, no Penny Lane, no Bex e por aí vai. Uma razão de viver e uma reputação a zelar. Diretoria, meu amigo.
Grande compêndio ludopédico, Lisboa. Craque Barricalvo da grama, do sintético e das areias da Ilha do Mel. Lisboa, comparado a Pelé, porque se refere a si próprio na terceira pessoa. Frequentava o Gato Preto, bar de família. A certa altura do campeonato, Lisboa passou a usar drogas pesadas, tipo cataflã para cavalo. Não adiantou. Pendurou as chuteiras. O médico disse que no estado que ele se encontrava não podia mais beber. Daí se mudou para o estado do Rio. O futebol perdeu precocemente seus talentosos pés, porém ganhou suas mãos em prol da literatura brasileira. Lisboa agora só faz gol de letra e se diverte, apesar das ameaças que sofre de Lorpas e Pascácios, divulgando impropérios como este.